Olá, queridos ouvintes do podcast No Mundo Infantil. Sejam todos bem-vindos ao nosso último podcast da série Ajude a sua criança com autoestima. Uma outra questão que a gente vai falar agora é a questão da alimentação da criança. Nós, como responsáveis pela criança, a gente acaba se estressando um pouco e às vezes até exageradamente em relação à forma de como a criança está se alimentando, porque desde criança ela tem um acompanhamento médico em relação ao peso, à altura, então a gente acaba se estressando e causando na criança um efeito rebote. Então, a primeira pergunta que as autoras falam é, no caso, se a criança não quer comer, você pode se perguntar: a criança está com fome naquele momento que você está servindo a comida? Uma outra questão que você deve pensar é sobre a consistência da comida, porque certos tipos de consistência de comida a criança não consegue engolir. Tem criança que, por exemplo, não gosta quando você mistura a comida, sabe? Mania de adulto que pega, coloca o arroz, coloca o feijão em cima do arroz, coloca a carne em cima do feijão, ou então faz o macarrão e faz o arroz, aí mistura o arroz com o macarrão e fica aquela mistura. Tem criança se desestimulando quando ela vê aquela mistura de comida, porque ela não consegue diferenciar o sabor da comida, ela não teve a opção de escolha, ela se sente obrigada a ter que comer aquela comida e não foi opção dela, então ela acaba perdendo um pouco do estímulo. Uma outra coisa a se pensar também no momento em que a criança vai comer é você observar o ambiente, se a luz está adequada, se não tem barulho, se não tem muita bagunça. E geralmente são as crianças pequenas, então você começa a se atentar a isso. Cria um ambiente legal, um ambiente ideal. Você pode, por exemplo, introduzir uma música, coloca uma música aí no seu computador, no celular, música calma, tá, gente? Não é música agitada, não, música calma. Tem várias músicas instrumentais de piano para que a criança se sinta envolvida naquele ambiente de tranquilidade, de calma, de paz. Uma outra coisa que as autoras falam aqui no livro, que é muito interessante, é que elas dizem que um dos motivos e um dos maiores motivos que a criança evita comer ou que ela come muito mal é quando ela se sente forçada a comer, quando aquele processo da alimentação é geralmente ligado a brigas. Então, esse pode ser um motivo onde a criança não coma. E também elas falam, ok, às vezes tem criança que simplesmente não quer comer e ela acabou aprendendo que se ela não quer comer, então ela não precisa comer. E depois, mais tarde, vem uma fruta, vem um pão, vem um leitinho, vem um iogurte. Então ela acaba que não adapta, ela não ensina o paladar dela a experimentar comidas diferentes. A criança, ela percebe, ela vê, não se enganem que a criança, ela é muito inteligente, até mesmo as crianças abaixo de 2 anos. Elas percebem o seu comportamento, a forma de como você olha para ela, o seu tom de voz, a forma de como você quer que ela coma. E ela acaba associando o seu comportamento com uma pressão, com uma situação estressante, com aquela tensão. E elas acabam, então, reagindo de um sentido oposto. Então, você precisa manter tranquilidade. Fique calmo, fique tranquilo. Não fica pegando no pé da criança, não fica lembrando ela repetindo a frase: você tem que comer, você não come nada.
se você comer você vai ficar forte. Não precisa fazer essas citações. Você se senta à mesa, coloca as opções que tem na mesa, você pergunta para ela o que ela quer comer, sirva o seu prato ou serve primeiro ela e você coloca a comida lado a lado, um pouco de arroz, do lado do arroz um pouco do feijão, do lado do feijão um pedaço de carne, se a criança for pequena e ainda não souber cortar, você corta para a criança, um pouco de salada, mas você pergunta para a criança, não força a criança a comer tudo que você fez, porque a criança também tem o paladar. Da mesma forma que existem certos tipos de comidas que você não gosta de comer, até mesmo que você evita cozinhar na sua casa porque você não gosta, do mesmo jeito é a criança, ela também tem o direito de gostar ou de não gostar. E existem várias estratégias, por exemplo, minha criança só quer comer arroz, no arroz não tem muita vitamina, ela não gosta de verdura. Você pode fazer um molho com todas as verduras, você pode triturar no liquidificador e você pode jogar em cima do arroz ou colocar do lado e ali até ela tem aquela opção de misturar o arroz com o molho ou o molho com a carne. E é muito importante nessa fase também você criar uma rotina para que a criança entenda que existe uma rotina dentro de casa e que ela precisa seguir aquela rotina para que ela não se sinta confusa ou se sinta aí sem regras. O que eu quero dizer é que se você não cria uma rotina, a criança acaba levando de qualquer jeito, empurrando com a barriga, eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu não vou comer agora. Eu não sei o que está acontecendo, eu vou comer só um pouquinho e depois eu sei que vem mais. Então, você pode criar com a sua criança um calendário, você pode criar um calendário do dia, não precisa ser de uma semana, porque uma coisa que é constatado é que as crianças menores, geralmente entre 1 a 3 anos, às vezes até 4 anos, elas não conseguem entender uma rotina muito longa. Isso é uma estratégia pedagógica que a gente adota nos trabalhos para quem trabalha com creche aqui na Suécia. Então a gente explica a rotina do que está acontecendo agora e do que vai acontecer depois. Então você pode procurar figuras, você estabelece para a criança um horário para brincar. Você não precisa escrever a hora, porque é claro, ela não entende de tempo, ela não tem noção de horas. Mas você pode colocar uma figura com uma criança brincando, e aí você pode colocar a palavra agora. Aí você diz, olha, agora você vai brincar. Aí depois você coloca uma outra figurinha, que aí depois da criança brincando, tem a criancinha lavando a mão. Depois que você brincar, você vai lavar a mão. E aí depois você coloca uma outra figurinha, aí você diz, agora é hora da comida. Mas você pode ir preenchendo essas figurinhas, colocando essas figurinhas, grudando essa figurinha com tape ou com massa, uma massinha especial que cola, você vai encontrar uma forma adequada. Você vai colocando, você não coloca tudo de uma vez, você vai explicando, agora você vai fazer isso, aí você deixa a criança brincar. Quando ela terminar de brincar, e uma outra coisa que é muito importante é que você tenha aquela pré-preparação, ou seja, a criança tá brincando, você não fala nada para a criança, aí você tá fazendo a comida tá pronta e automaticamente você vai lá e puxa a criança ou diz, agora você tem que parar de brincar, agora você vai comer. É uma situação muito chata. Imagina que você tá concentrado escrevendo um e-mail ou você tá numa conversa muito interessante ou uma conversa que não pode ser interrompida porque você vai perder o fio da conversa, o fio da meada, como a gente diz. E aí chega o seu marido ou o seu parente e diz, vem agora porque a comida tá pronta. É muito desconfortável isso. Então você prepara a criança, você fala, olha, já estou fazendo a comida. E daqui, quando eu vier com um cartãozinho, você escolhe uma cor de um cartão, vermelho, azul, amarelo. Quando eu vier com um cartão vermelho, você pode brincar mais um pouco. Aí você tá ali fazendo a comida, alguém tá fazendo, você vai lá e mostra o cartão.
Aí você volta a fazer comida. Aí você fala para ela: quando eu vier com o cartão amarelo, é hora de comer. Aí você leva o cartão, que a criança vai ter aquele preparo. Como é que eu vou falar? Ela vai ser pré-avisada. Você não vai interromper aquela brincadeira. Eu tô falando isso, gente, porque tem criança que não suporta ser interrompida. Ela tá brincando, ela tá concentrada. Ela tem toda uma fantasia ali envolvida naquela brincadeira e você chega lá e puxa a criança pelo braço. Então agora é hora de comer e você quer praticamente mandar na criança, exigir que a criança interrompa o que ela está fazendo, desrespeitando o momento dela. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com seu feedback. Se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O podcast completo está nas plataformas descritas nesse áudio-vídeo.